O módulo 2, ele vai tratar sobre tudo que tem a ver com planejamento antecipado. O que você deverá fazer antes de falar com o seu público. Mas, fazendo aqui um retrospecto do momento que você teve lá no módulo 1, nós vimos que o módulo 1, ele trabalhou muito as questões ligadas ao medo. Porque se tem tanto medo, não é, de falar em público, falar para qualquer tipo de plateia, e nós vimos alguns sabotadores que perturbam as pessoas que querem falar em público. Vimos as pessoas que se dizem tímidas, vimos aquelas em que a autoestima não está muito boa, vimos aquelas também que não sabem se preparar adequadamente. Então, todos esses eventos que nós citamos ali, eles mostram como as pessoas precisam se desenvolver mais nessa questão. Então, no módulo 1, nós falamos sobre medo, lembra? E foi muito bom, lá nós vimos a importância de você não se rotular, não ser perfeccionista, sair da timidez, não ficar tão absorto e preocupado com a questão da autoestima e saber trabalhar a preparação antecipada. Isso nós vimos lá. Agora vamos nos concentrar em como se preparar bem, mas a sua preparação pessoal, ela começa antes, com o seu ambiente. Você ainda não trabalhou o pessoal, você. Antes você vai ter que trabalhar o cenário, o ambiente que você vai atuar e que vai falar. Nesse aspecto, nós vamos conversar aqui sobre isso. E naturalmente você tem aí o material de apoio. Aqui mais eu falo para que você tenha algo mais. Mas todo esse material você tem aí para poder consultar e estudar depois, ok? Bem, então a primeira coisa que é fundamental para que você possa ter uma apresentação bem feita, concisa e que ela seja assertiva, é você ter um script, um esboço. Ah, eu vou falar só 1 minuto. Aí é que você precisa mesmo. Aliás, eu sempre digo o seguinte, quanto menor o tempo da sua apresentação, mais você vai ter que se preparar, porque em pouco tempo você vai ter que dizer muita coisa. Quando eu digo muita coisa, não é falar rápido, com velocidade, mas é falar alguma coisa que deixe algo impresso no outro daquilo que você falou, não é mesmo? Então tem que ter uma preparação, tem que ter um script, tem que ter um esboço. É muito importante o esboço. E nesse script você tem que levar em consideração uma coisa que ela é fundamental para que você tenha sucesso na sua apresentação. Sabe quem é? É o seu público. Quem é o seu público? Quem é a sua persona? Quais são as pessoas que geralmente acessam você? Quem são os seus seguidores? Quem são as pessoas que gostam de lhe ouvir? Naturalmente você deve ter um perfil dessas pessoas. Qual é o grau de instrução delas? Qual é a idade delas? O que é que elas gostam de aprender? Então esse perfil ele é muito importante porque você primariamente vai falar para esse público. A sua persona é isso, são as pessoas que estarão ali ávidas do conhecimento e da informação que você vai passar. Então esse é o primeiro ponto. Saiba o que vai escrever e para quem você vai escrever, ok? Outra coisa importantíssima na questão do antes, o que fazer antes. Em quanto tempo eu vou falar isso que eu vou falar? Isso você tem que trabalhar antes. Eu vou falar em 1 minuto? Eu vou falar em um tempo que eu não necessariamente vou precisar só de 1 minuto, eu quero me delongar mais? Você precisa ter um time. Por quê? Porque essa questão, ela entra numa terceira etapa, não é? Quando eu falo de tempo, eu preciso saber o que eu vou começar falando em primeiro lugar. E sempre é assim, principalmente no virtual, se você perceber, as pessoas olham muito pelo celular, basicamente. Então é muito fácil quando você não inicia de uma forma contundente, de uma forma em que as pessoas digam assim, puxa, foi legal, eu gostei. Se não for, em poucos segundos ela vai passar para uma outra pessoa, para um outro cenário. Então, as primeiras palavras, elas têm que ser muito bem trabalhadas para você fazer uma chamada. Então, o que é que eu vou dizer no começo? Eu sempre digo assim, você terá que hierarquizar, uma hierarquia do assunto que é mais importante, e aí depois você vai mesclando com aqueles que não têm tanto peso. Mas isso tem que ser trabalhado antes.
Você não pode simplesmente chegar e ir falando. Ou melhor, você até pode, dependendo do seu público. Mas é importante você saber que mensagem você vai deixar, ok? Bem, então você agora já viu a questão do script, a questão da persona, a questão do tempo. E aí outra coisa que tem que ser bem preparada é a questão da sua vestimenta. Note que a vestimenta também está literalmente ligada com o seu público. Porque se o seu público é mais jovem, é mais despojado, é um grupo que não está tão atento a isso, naturalmente você vai colocar uma vestimenta adequada para esse público que lhe assiste. Claro, não é? Agora, uma coisa que tem que ser levada em conta é que existem alguns tipos de vestimenta que elas podem ajudar ou às vezes não. Por exemplo, você colocar uma vestimenta que tenha muitas listras, listrado, tracejado, um xadrez, isso aí com o tempo a pessoa que está assistindo cansa a visão. Então é importante saber qual é a vestimenta que você vai utilizar na questão da estampa, não é? Outra, a cor. As cores que são muito intensas, cores fortes, cores quentes, vermelho, amarelo ouro, abóbora, pink, cores muito intensas, elas estimulam os movimentos peristálticos, dá a sensação de fome. Então a pessoa fica excitada. E essa excitação pode alterar o resultado do que você quer com aquela pessoa, com o seu público. Então, atente para essa questão da vestimenta. Outra coisa, não chame a atenção para você especificamente. Aliás, isso é uma coisa que no virtual é muito importante. O que mais importa não é especialmente você. O que mais importa é o que você vai agregar com a sua informação às pessoas que vão assistir você. É claro que você tem o seu ponto lá, né? A sua performance, a sua imagem, isso é muito importante também. Mas o que é que você vai deixar para o seu público? O que é que você vai levar para ele? Isso aí tem que ser considerado, não é? Outra coisa, muitos adereços. Às vezes, falar no virtual com muitos adereços, colares, brincos, pulseiras, e principalmente se elas têm muitos movimentos. Os adereços, os penduricalhos, que eu às vezes gosto de chamar, eles tiram a atenção. São elementos inertes e principalmente se fazem movimentos intensos, a tendência é que as pessoas não olhem para o seu rosto e comecem a olhar para os adereços. Note que a coisa mais importante dentro do virtual é o seu rosto, o seu olhar, o contato visual que as pessoas farão com você. Então, se de repente você tem muitos adereços, isso pode danificar esse processo de conexão que é muito importante, ok? Então, fique atento a essa questão da vestimenta, isso tem que ser trabalhado no planejamento. Outra coisa que é também muito importante é você trabalhar o seu cenário, né? Note que eu estou dando os passos necessários para que você possa ter uma apresentação que as pessoas gostem de lhe ouvir, de ficar vendo você falando. E o cenário, esse aí então é muito importante no virtual. No cenário, você tem que olhar principalmente o seguinte, o ambiente, né? A primeira coisa. Onde eu vou falar? É num quarto, é numa sala? Qual é o visual que as pessoas vão ter quando olharem para mim através do virtual? Então, olhe tudo que está no seu entorno. O entorno ele é muito importante. Então, qual é a parede que vai aparecer? Quais são os móveis que vão aparecer? Não é? É importante a gente ficar atento ao que eu chamo de agressões visuais. O que é uma agressão visual? É uma coisa que vai ficar lá e que as pessoas vão ficar olhando todo o tempo e não vão olhar para você. Não é? Às vezes uma rachadura numa parede. Não é? Às vezes a pessoa fala e está num quarto e esquece de dar uma arrumada na cama, ela está toda virada. Às vezes tem um brinquedo, às vezes tem algo que não é interessante para aquele momento, para você inclusive, nem para o assunto que você está falando, e vai denegrir a sua imagem, o que você quer transmitir. Então é importante antes, faça lá uma busca, olhe, vamos tirar isso, vamos deixar um cenário legal, quer botar uma planta, né? Quer botar o que é que você quer botar atrás? Uma biblioteca,
ou então ao ar livre. O que é que você pensa? Isso tem que ser trabalhado antes, o cenário. Isso aí tem um peso muito grande, não é? Outra coisa que também tem que ser bem pensado é a questão de, no ambiente, não ter gente passando, né? Às vezes você está falando e uma pessoa fica atrás, nem sabe às vezes que você está falando e começa a conversar com outra pessoa, ou seja, uma conversa paralela naquele momento que não pode acontecer isso. A não ser que você esteja num cenário, por exemplo, eu estou falando num cenário que é um restaurante. Óbvio, as pessoas vão estar falando, mas as pessoas sabem que ali é um restaurante. Mas se você está falando do ambiente seu, é importante que não haja interferências e isso tire a atenção daqueles que vão lhe ouvir, ok? Então, olhe bem para a questão do cenário, do ambiente. Outra coisa, a iluminação, ela é também muito bem trabalhada quando se fala no virtual. Por quê? Porque a iluminação, ela é tudo. Então, uma pessoa que fala com um excesso de luminosidade, isso atrapalha. Quem fala com pouca iluminação também é ruim. E uma coisa que eu sempre gosto de lembrar é que quando você está falando e faz sombras, então tem às vezes uma iluminação que ela é tão intensa que fica a sua sombra atrás. Isso também tira a atenção, certo? Então a iluminação, ela tem que ser bem considerada. Se você puder, naturalmente alguns já fizeram isso, existem luminárias hoje assim bem interessantes que lhe ajudam muito nessa questão. Não são caras, elas têm no mercado, você pode adquirir e vai lhe ajudar muito. Elas inclusive têm locais para colocar o seu celular, ela tem um ajuste na altura, tem movimentos que ela faz para um lado e para o outro. Ou seja, isso vai, da questão custo-benefício, lhe ajudar muito. Não pense então em adquirir uma luminária dessa, que vai ajudar muito você nessa questão, certo? Outra coisa que é muito importante, além da iluminação, é a questão do áudio, certo? O áudio. Então, o meu celular tem um bom áudio, o meu celular ele capta bem os sons, não é? Ou se não, eu vou utilizar um microfone. Que tipo de microfone? Como é que eu vou fazer isso? Então, se você não tem essa informação, vá buscar essa informação, veja qual é o microfone que possa fazer com que você tenha uma voz bem trabalhada, que as pessoas percebam bem o que você está transmitindo, ok? E por último, é muito importante no ambiente que você está falando, que tenha uma temperatura interessante, agradável. Porque você falar num ambiente que tem muito vento, aí assanha o seu cabelo. Você às vezes não pode nem falar porque o vento ele faz um barulho no seu microfone. Às vezes, você vê que tem pessoas que estão falando e ficam suadas, né? Aí começa a ficar aqui o suor aparecendo no rosto. Então, isso aí não é interessante. Então, precisa saber como é que vai ser essa temperatura. Vai estar muito quente? Às vezes está frio demais também, não é bom. Então, tudo isso tem que ser ajustado antes, para que aí sim você possa trabalhar o seu estado pessoal, trabalhar você. Então, esse módulo 2, ele basicamente trabalha isso, o que fazer antes. E o que fazer antes, resumo, é trabalhar o seu cenário, é trabalhar o seu script, é trabalhar o seu público sabendo o que você vai dizer para ele, ok? Foi muito bom. Vamos então aguardar o módulo 3. No módulo 3, nós vamos conversar muito sobre conexão e interação no virtual, ok? Um abraço.